Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu tô aqui hoje com a Manise Tonoli para mais um episódio. Ela é Head de CX na SAMI, professora de CX no MBA da Seda e na CS Academy, e na FIA Business School, e tem vários outros cargos de CX. Um monte de coisa ligada a CX, experiência do cliente. Monize, seja muito bem-vinda. Super obrigada, Karen. Estamos aí. Esse monte de outras coisas aqui daquele medinho, né? Muito tempo de pista, mas sim, é isso. Então, estamos lá. Desde atendimento na Chocolates Garoto, passando por um monte de coisa legal. Trabalhei com a Herbalife, trabalhei com Parmalat, com Cargill, na Editora Abril, com as revistas Exame, Info, Você SA, Você RH, mais recentemente no Peixe Urbano, no Baidu e na Mimi, que agora estou na SAMI, finalmente me encontrando de novo na área da saúde, fazendo um elo aí com a minha formação lá atrás de nutrição e juntando com a experiência do cliente. E nos bastidores você me contou que isso daí vai desde os seus 20 anos, né? Então já tem realmente um tempão com o CX. Super, é paixão, paixão por cliente, paixão por ouvir, acho que é isso. Independente do que a gente muda no meio do caminho, a coisa sempre volta pro cara, mas eu preciso entender por que que a pessoa acha isso, né? Então, no fim do dia, já muitas vezes estava fazendo experiência e não tinha esse nome. Muito legal. E hoje o que a gente vai conversar é sobre jornada do cliente, desmistificar esse tema aí para entender um pouco melhor. Então, Boa, queria começar te perguntando o que é jornada do cliente. tá, legal. Bom, jornada, né, é um conjunto de passos que um cliente tem que dar para ele conseguir atingir um objetivo, resolver um problema que ele tem, né? Então, toda jornada, ela começa com um problema. Então, que problema essa pessoa tem, né? Que problema esse cliente tem e como eu posso ajudá-lo? Então, uma vez que ele descobre esse problema, quais são todos os passos que ele vai passar até que ele consiga resolvê-lo? Então, isso é uma jornada. Jornada é uma sequência de passos que um cliente tem que fazer para resolver algo. E qual é a relação que você enxerga da jornada do cliente com a experiência do cliente? Aí só para a gente ver se Ah, realmente faz sentido os dois estarem ligados juntos, né? total, faz muito sentido, porque experiência do cliente é o conjunto de tudo o que ele vive com a empresa, de toda a relação, todos os passos que ele tem que dar para resolver um problema nessa jornada, são pontos de relacionamento, de contato que ele tem com a empresa. Então, se eu não conheço a jornada dele, os passos que ele tem que dar para resolver um problema, como eu vou entender se eu estou oferecendo alguma coisa para ele que efetivamente faz sentido em termos de experiência? Como que eu vou saber se ele precisa disso, se isso é útil, se isso não é útil? Isso pensando desde a comunicação que eu faço para ele, a minha comunicação é assertiva, ela está agregando alguma coisa, ela está afastando ele da marca, isso já faz parte da jornada dele. Depois, quando ele vai usar o produto, o aplicativo é fácil de achar na loja de app, ele baixou, funcionou na hora que baixou, é uma outra etapa dessa jornada dele. Então, como a experiência, ela abrange toda a relação desse cliente com essa marca, eu preciso entender qual é a jornada dele com essa marca, né? As duas coisas, elas são muito interligadas. Sim. E existem vários tipos de jornada ou é um tipo só? Como é que funciona? Você pode mapear a jornada do que você quiser, né? Como a jornada é um conjunto de passos para você atingir um objetivo, então você pode mapear absolutamente tudo o que você acha importante ser mapeado. O que que é importante, assim, prestar atenção para saber se você precisa, né? Então, você tem uma dúvida, você não sabe como o cliente resolve aquilo. Se é uma coisa super simples, né? É só eu pergunto e você me responde com duas palavras, você não precisa de uma jornada. Agora, se esse cliente, para a solução da pergunta que você tem, ele precisa passar por diversas etapas, vale a pena você mapear uma jornada. Então, ele pode ser uma jornada de compra do produto, pode ser uma jornada de embarque numa empresa que ele vai ter um relacionamento de longo prazo, pode ser uma jornada de encerramento da relação com essa empresa, pode ser uma jornada de uso do produto, pode ser uma jornada do começo ao fim que abarque tudo, dependendo do tamanho, né, da relação que você vai ter. Então, você pode fazer jornadas de coisas
muito pequenas de momentos que você quer entender, como você pode ver uma jornada toda. O importante é que você consiga entender o todo depois, mesmo que você faça ela fracionadinha. Mas se existe uma pergunta, existe uma solução que ela demanda mais de uma etapa, você pode mapear uma jornada. Uhum. E uma coisa que me gera dúvida é qual é a diferença entre quando eu vou criar uma jornada, desenvolver uma jornada e um processo? Tá. A jornada, ela é do cliente. A jornada não é sua. O processo é seu. Então, o processo é algo que você cria nos bastidores para conseguir solucionar algo que seja um problema seu. Então, como você vai do ponto A até o ponto B, para um exemplo, né? Você precisa fazer diminuir o tempo de atendimento, né? Diminuir o tempo de espera no atendimento. Você vai fazer uma série de processos dentro de casa, né? Então você vai ajustar a ferramenta, vai identificar se tem processos que estão sendo perdidos, onde você perde energia e perde tempo para fazer, se tem respostas que você pode dar mais rápido, encurtar, diminuir o tempo de dar mais autonomia para o time. Então você vai ver tudo isso está dentro do processo, que é seu. A jornada, você sempre vai olhar do ponto de vista do cliente. Então, as perguntas que você faz sempre são perguntas para ele. Então, um exemplo de jornada, né? Você precisa comprar um plano de saúde, que é agora onde eu estou. A necessidade é sua. Eu não pergunto como eu vou resolver o seu problema. Eu pergunto, Karen, o que você precisa para resolver o seu problema? Né? Então, você vai me contando as suas etapinhas da jornada que você faz para você conseguir comprar um plano de saúde. Depois que eu entendo tudo o que a Karen vive e o que ela precisa, eu vou perceber, olha, eu tenho uma oportunidade de fazer isso. Eu tenho várias oportunidades para cada etapa da jornada da Karen, mas essas etapas, que depois elas vão virar projetos e processos meus, elas não fazem parte da jornada. Elas fazem parte de um trabalho que eu vou fazer em cima da jornada depois, mas a jornada é sua, é do cliente. E nesse mapa, né, porque a jornada ela acaba sendo um mapa no final e o processo também acaba sendo um mapa, algo que a gente vai lá consultar. Tem alguma Super. ligação entre os dois Muito. na hora de desenhar esse mapa, né? Na hora de desenhar o mapa da jornada, não. Porque a jornada é isso, a jornada é do cliente. Então, o cliente, ele não tem nenhuma preocupação com a forma que eu vou resolver os meus problemas dentro de casa. Ele quer resolver o problema dele, né? O seu problema é ter um plano de saúde para a hora que você tiver febre no fim de semana, você ter um hospital para você poder ir, né? Você não está preocupada se eu vou ter time funcionando 24 horas por dia para poder resolver a sua ligação no telefone, você não está preocupada com nada disso. Então, os processos eu vou resolver depois por trás. Quando eu faço um mapeamento da jornada, uma coisa que e quando a gente está fazendo esse processo, tá, Karen, existe muita tendência da gente tentar vincular ao nosso processo da jornada, porque a gente percebe as oportunidades na hora. Então, a gente sempre tem que puxar o grupo de volta para lembrar que fala, cara, a gente está aqui para entender qual é a história da Karen. Por isso que é super importante ter a persona, tá? E aí, como que o processo ele se pluga nisso? Quando eu entendo a sua jornada toda e eu vou começar a pensar nas oportunidades que eu tenho em cima, essa lista de oportunidades que a gente mapeia, elas podem virar diferentes projetos e processos. Então, ela não está completamente vinculada, elas não. Pelo menos eu não trabalho com sobreposição, né? Felizmente a gente está numa área que as coisas não são tudo preto no branco, a gente tem diversas nuances, pessoas trabalhando de formas diferentes, de acordo com o que elas precisam, mas eu não trabalho com essa conexão direta, tá? Então, o processo ele vai nascer depois para me ajudar a resolver uma iniciativa, uma oportunidade que a gente mapeou na jornada do cliente, de forma separada. Eu trabalho ele de dois grandes blocos de atividades. Entendi. E trazendo um pouco mais para exemplos, né? Como é que seria, de fato, uma jornada do cliente? Então, pode ser no exemplo do plano de saúde. Como é que ficaria montada essa jornada? Cara, eu gosto muito, muito, Karen, de trabalhar assim. Então, a primeira coisa, quando eu vou fazer uma jornada, eu vou entender quem é a persona que eu vou trabalhar. Quando você dá nome para essa pessoa, idade, você dá características para ela, na hora que eu vou começar a mapear a jornada, eu sei que as perguntas que eu vou fazer são perguntas para essa pessoa.
que é uma persona, né? Então, é uma pessoa fictícia que representa uma base nossa de clientes. Pode ser uma base de a maioria dos nossos clientes, pode ser um cliente que tem uma quantidade pequenininha deles ainda na base, mas que pode gerar muito faturamento, pode ser um cliente que tem um problema muito peculiar que a gente vai medir. Então, eu entendo qual é o meu grupo que eu vou determinar, escolho essa persona. Depois que eu escolho essa persona, desenho, sei quem é ela, eu preciso entender algumas coisas dessa jornada. Então, qual é a pergunta que eu quero resolver? A minha pergunta pode ser, por exemplo, quão difícil é para Karen entrar no plano de saúde? Uma vez que ela comprou o plano de saúde, quão difícil é para ela entender que o plano já está ativo? Pode ser essa a minha jornada, tá? E aí, para essa pergunta maior que eu vou fazer, eu vou começar a fazer, identificar. Então, quais são as ações que você toma para saber que o seu plano está ativo? E eu vou começar a mapear. Então, eu tenho as ações que eu vou identificar, depois das ações eu vou identificar como você se sente, quais são as suas angústias, quais são as suas expectativas, vou mapear o seu sentimento e depois eu vou partir para a oportunidade, né? Então, eu vou me perguntar, primeira coisa, cara, o que o plano da Karen acabou de ficar ativo, o que a Karen faz? E aí, junto com esse grupo, né, de pessoas, que a jornada é uma atividade que a gente faz em grupo com diversas pessoas da empresa, de diversas áreas, de diversos níveis, porque quando você junta pessoas diferentes, elas trazem visões diferentes, né, para fazer essa jornada hipotética. Então, essas pessoas todas que estão na sala, elas vão começar a imaginar, cara, eu acredito que a Karen faria dessa forma, por conta disso, disso, disso. Então, a gente junta uma série de hipóteses do que você faria e bota lá quais são as ações. Das ações que você faria, a gente está atendendo, não está atendendo? E como você está se sentindo? Cara, ela está super ansiosa nesse momento. Então, ali já nasce uma lista de oportunidades. Cara, o que eu estou fazendo para mapear a ansiedade dela? A gente está dando informação suficiente, a gente sente que a gente abraçou ela, então a gente mapeia essas oportunidades para tratar depois. Um exemplo de jornada que a gente usou num exercício que eu fiz com a Joan Pepper era uma jornada de compra de um café. Então a pessoa queria comprar um café, uma coisa super básica, né? A pessoa percebe que está com vontade de tomar café. Ela pega o carro para dirigir até a cafeteria. Ela vai estacionar. E aí, quando ela estaciona, ela vai passar pela porta giratória. Depois ela entra na fila. Ela fala com o barista. Ela espera sair o café. E aí ela pega o café e sai da loja. Então, é uma série de etapas. Para cada etapa dessa, a gente vai entender, cara, o que essa pessoa precisa? O que ela estava pensando? Na hora que ela foi estacionar, cara, não tem vaga perto. Olha que horror que é esse lugar onde está essa cafeteria. Na hora que ela está falando com o barista, ela está super feliz, porque é o momento que ela sente que ela está realmente sendo abraçada. Na hora que ela pega o café, então aí a curva explode. Então você entende pontinho por pontinho. Isso é super importante. Depois que você mapeia pontinho por pontinho, você valida isso tudo, você terminou metade do trabalho, porque você fez uma coisa teórica, hipotética. Aí você vai validar com o cliente. Aí você pode fazer uma quali com um focus group, você pode fazer entrevista com alguns clientes para falar, cara, me conta um pouco, né? Liga para 10 clientes. Monize, é o seguinte, eu quero entender um pouco como você usa e tenta mapear se aquela jornada efetivamente representa a sua ou não, né, com clientes que sejam muito parecidos com a sua persona. E aí sim, você tem a jornada. E aí você trabalha em cima das suas oportunidades. Então, ela é um trabalho que você desenha uma jornada em 2 ou 3 horas, mas ela dá insights depois, fora o tempo que você tem que fazer a validação com os clientes, a maior energia está nos projetos que nascem dela, das oportunidades. Porque a jornada sozinha, isolada, ela não te diz nada, ela te diz uma fotografia, né? E só uma fotografia, você não consegue tomar iniciativa em cima da experiência, você tem que ir lá e entender. E geralmente, tá, aparecem pelo menos umas 10 iniciativas por momento da jornada, por etapa. Então, pensa o tanto de material e de exercício que você tem para depois tocar dentro da empresa. Mas como assim pode surgir oportunidade dessa jornada? São, por exemplo, gaps que são identificados? É exatamente isso. É onde você vai perceber, falar, cara, a pessoa se sente assim. E eu a pessoa sente A, eu entrego Z. O que eu posso fazer
para melhorar essa experiência dela. Por exemplo, do caso, né, que a gente falou lá do estacionamento, desse do café. Que oportunidades eu posso dar se o cara não consegue estacionar o carro? Eu posso criar um drive-thru? Eu posso dar para ele a oportunidade dele comprar online e a gente percebe por localização do celular dele e mandar o funcionário na rua para entregar para ele no carro? O que eu posso fazer? Você começa a pensar em oportunidades que você pode fazer para resolver o problema dele. Obviamente, né? Estou viajando com essas minhas ideias. Eu posso pagar para ele? Eu posso fazer uma parceria com o estacionamento do lado, onde eu pago o estacionamento para ele? Então, você mapeia coisas que você pode fazer e depois você entende com o cliente, fala, cara, se eu fizer isso, resolve a sua vida? Ou não resolve a sua vida? E aí você implementa, né? Então, faz pequenininho, faz para uma parcela pequena de clientes, testa. Funcionou? Você leva para a base toda. Não funcionou? Testa a próxima. Então, você cria, né? Então, a jornada, ela existe, né? O mapeamento da jornada você faz justamente para identificar onde eu estou falhando. Qual que é o maior ponto de alegria do meu cliente para eu manter? E qual o maior ponto de tristeza dele para eu conseguir diminuir essa distância entre esse sentimento positivo e negativo, né? Então, é para isso que a jornada serve, para ela me ajudar a identificar a maior diferença entre o ponto de felicidade e de tristeza desse meu cliente e como eu posso resolvê-lo. O como eu posso resolvê-lo é isso, já não faz parte da jornada, e já é um trabalho interno meu. Entendi. Então, tem a etapa de eu montar na teoria, depois eu validar na prática para ver como é que é. Mas uma coisa que me gerou dúvida também é essa validação de forma qualitativa, pelo que você falou, provavelmente vai ser mais pelo modo qualitativo, né? Não tem como fazer ou tem como fazer a validação de forma quantitativa também. É difícil você fazer quant, porque você está falando de sentimento, né? A jornada, ela mapeia muito como a pessoa se relaciona em cada momento daquele. Então, é muito difícil você, numa quant, conseguir passar sentimento. São muitas nuances. Então, o que eu gosto de fazer é escolher pessoas que tenham, clientes reais, que tenham um perfil muito parecido com aquela persona que a gente escolheu, para validar, né? Então, cara, faz realmente sentido, né, com essa persona ou não faz sentido? E você não precisa fazer com uma base enorme. Poucas pessoas já vão te dar um direcionamento, né? Quando você faz essa validação, via de regra, o que vai acontecer vão ter coisas que você vai perceber que estão ok, que você colocou e que fazem sentido. Vão ter coisas que você colocou e que o cliente vai falar assim, nossa, meu, não, viajou. Você faz com 10 clientes e os 9 falam, não, nada a ver, não é, aí não está a minha dor. Mas mais importante, vão aparecer coisas que você esqueceu de mapear. E essas que você esqueceu de mapear, você tem que voltar para a mesa de rascunho e falar, cara, esquecemos desse ponto, é super importante, vamos colocar. Então, é para isso que essa validação serve. E ela não precisa ser gigante. Se você conseguir fazer ela com 10 clientes, você já tem um cheiro super bom de se você está no caminho ou se você absolutamente viajou. Entendi. Porque ela é uma validação de um trabalho pesado que você fez entre áreas, né? Entendi. A minha dúvida ela ia mais pela metodologia de validação, porque eu sinto, e tem estudos que dizem isso, que às vezes o cliente, o que ele diz, não é necessariamente o que ele faz. Então, como é que é essa validação, né? É de fato efetiva? Como é que funciona? Então, é por isso que a gente tem especialistas em pesquisa para ajudar a tirar isso da pessoa, né? Primeira coisa que você acompanha com o seu comportamento em números, né? Então, quando você pega uma base para ir para uma jornada, isso é uma coisa super importante, né? Quando a gente vai fazer uma jornada, é importante você levar evidências, né? Então, dados de atendimento ao cliente, então, reclamações são muito poderosas, né? Porque tem muito claro ali o que deixa a pessoa infeliz. Dados de pesquisa prévia, pesquisas de mercado que são amplas, né, que às vezes não é nem do nosso produto, mas o que outras pessoas mapearam. Então, eu levo isso para também servir de base na hora que a gente está desenhando a jornada. E aí, na hora de fazer essa validação, tem que ser pessoas que não induzam o cliente a falar, né, o que a gente gostaria de ouvir. Então, tem que deixar ele muito aberto. Então, eu não sugestiono ele para falar, cara, eu desenhei essa jornada, é isso mesmo, Karen? Não. Eu vou falar para a Karen e falar, Karen, me conta um pouco. Primeiro que eu vou tentar trabalhar para deixar você super à vontade, super aberta, para você falar o mais transparente possível. Então, isso é uma coisa. Agora, tem outras metodologias para você conhecer cliente, tá?
Não sei se você conhece, até uma pessoa super legal, se você quiser conversar de pesquisa, que é a Beth Castilho. A Beth, ela já foi em casa de cliente. Então, ela foi fazer um mapeamento para entender como as pessoas consumiam. Acho que eu não posso falar a marca. Se puder, Sem ela fala problema. depois. Quase, quase. Então, mas ela foi na casa dessas mulheres para entender como é que elas usavam. Era um produto alimentício pronto, sabe? Então, não tinha... Mas ela queria saber e ver a dinâmica da casa, como é que era. Então, tem diversas metodologias que você pode usar. Ela já foi ficar em fila de balada para entender como as pessoas se comportavam com determinada bebida na fila da balada. Então, você pode fazer estudos observacionais que são super riquíssimos para você conseguir compreender a pessoa. Agora, não ignora o que as pessoas trazem espontaneamente nas pesquisas, nos seus atendimentos, porque é uma base muito rica. Então, aí onde o atendimento tem um papel fundamental em dar subsídio sobre o que o cliente está passando e o que o cliente precisa, porque ele não vai elogiar, né? Ele não vai falar bem da gente no geral, espontaneamente ligar para a gente para fazer elogio. Mas se ele tem um problema, ele traz. E se ele traz, muito possivelmente, outros estão com a mesma dor e não estão contando para a gente, e isso tem que entrar na nossa jornada. Uhum. Mas então, existe esse viés ou não, de às vezes a pessoa falar uma coisa, mas não Sempre agir tem da forma... viés. Sempre vai ter viés em tudo. A gente nunca dentro da empresa vai ter 100% de visibilidade de como o nosso cliente se sente, tá? O que a gente trabalha é para a gente ter o máximo de indicativo e indicativos bem cuidados, bem ouvidos quando eles falam comigo espontaneamente. Que é isso, quando ele vem falar comigo espontaneamente, é muito aquilo que ele precisa. Ninguém vai tirar um tempo do seu dia para passar a mão no telefone para falar, hoje eu vou encher a Karen. Então, é efetivamente um pedido real, uma dor real dele, né? É, mas independente disso, a gente sempre vai ter viés. Sempre, 100% das vezes, seja na jornada, seja quando a gente está fazendo uma persona, seja quando a gente está fazendo uma pesquisa quali, uma quant, porque é ser humano e a gente nunca vai conhecer ele intimamente o suficiente do tanto que a gente quer. E ainda temos a Lei Geral de Proteção de Dados, então eu também não posso ficar cavocando a vida dele para descobrir quem ele é, né? Ele tem que me contar o que ele quer. Então é isso, e muito tentativa e erro, porque se eu tento e as pessoas ficam felizes e continuam consumindo aquilo, significa que eu acertei. Então a gente tem que ter indicadores depois. É a questão de você testar, exatamente isso, né? Você tem que testar e aí você vai validando de acordo com esses testes, aos pouquinhos. Super. Legal. E em relação a quando eu estou montando a jornada, existe alguma preocupação que eu deva ter? Existe. Eu acho que uma das grandes preocupações é quando você vai montar uma jornada, você não fazer isso um trabalho isolado, tá? Então, juntar umas 8 pessoas de diferentes áreas e que são de diferentes realidades. Então, pegar alguém que é júnior na área X, alguém que é sênior na área Y, pessoas que tenham diferentes visões do cliente. Muitas vezes áreas internas, tá? Um jurídico, por exemplo, ou até um RH, pessoas que não têm contato direto com o cliente, mas que vão trazer insumos da área deles, do que chega neles indiretamente. Quando você junta essas pessoas diferentes, você tem muito mais criatividade para tentar entender os problemas do outro lado. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Outra coisa é, na hora que você está fazendo o desenho da jornada, você sempre lembrar 100% do tempo. Nós estamos aqui falando da jornada se você for a Karen, a minha persona, estamos aqui para falar da Karen. É o que a Karen faria, não é o que você, Monize, faria, não é o que Marcelo, meu marido, que está aqui do meu lado, faria. Então, assim, a gente... E é muito fácil escorregar. Muito, tá? Não, mas já vamos buscar uma solução. Não, a gente não está aqui para buscar a solução, a gente está aqui para conhecer a Karen. Então é isso. Acho que esses são 2 cuidados super importantes. Outro cuidado importante é lembrar que a jornada, ela é uma fotografia do que está acontecendo com a Karen. A jornada sozinha, você pode colocar num template maravilhoso, pregar ela na parede da empresa, ela não faz nada. Você tem que estudar e tomar ações em conjunto depois que você terminou a jornada. Karen, então tá bom, o que a gente vai fazer para melhorar a vida da Karen, né? Essa é essa oportunidade. Vamos lá, vamos conversar. Marketing,
olha só, a Karen, ela trouxe para a gente que ela fica muito insatisfeita com o volume de e-mails que ela recebe. O que que a gente vai fazer para poder melhorar isso, né, com ela? Então, alinhar combinados. Inclusive isso em relação a ter a jornada colada na parede, tem muita gente que diz que isso não é muito ideal, né? Porque a jornada ela pode mudar. Então, se a Total. jornada está colada na parede e eu precisar mudar alguma coisa, vai ser um trabalhão para eu mudar, até porque é uma foto, né? É uma coisa estática e eu vou ter que alterar lá aquela foto que está colada na parede. Então, Total, total. E a galera vai, faz uns designs incríveis, sabe? Lindas e tal. Aí você testou três hipóteses que vocês tiveram lá de ideia. Daqui 6 meses, mudou tudo. 3 meses, você deu sorte, você fez uma iniciativa que você fez pequenininha, deu uma mudança tremenda no comportamento do cliente. Já era, aquilo lá não vale mais nada. Então, assim, é mais importante fazer uma jornada num lugar que você consiga editá-la com facilidade do que ter uma jornada maravilhosa de parede, tá? com certeza. E em relação às dificuldades agora de montar a jornada, quais são as maiores dificuldades que você percebe nesse momento? Tá. Você convencer as pessoas da importância do mapeamento dela, né? Muitas vezes as pessoas não veem importância nisso. Outra dor é você conseguir juntar essas pessoas diferentes numa mesma sala e todo mundo olhando para o cliente. Outra dor é as pessoas desviarem do assunto e não falarem do cliente e virar para processo interno toda hora. Tenta voltar para o processo e não é processo. Acho que essas são as grandes dores, tá? E uma outra dor que é decorrente da jornada, que é implantar os combinados depois. Porque isso demanda. A jornada 3 horas você fez. Como é que você vai garantir que as ações que vocês estão fazendo, elas, que vocês tiveram ideia, elas efetivamente estão sendo feitas, implementadas? Então, essa é a maior dor, é você fazer um trabalho de 3 horas e ele se perder, ficou lá, bonito, pronto, e ninguém fez nada em cima dela. Essa é uma dor grande. Uhum. E como é que eu posso convencer, então? Se eu estou no meio de um grupo que eu preciso fazer a jornada, como é que eu posso convencer esse grupo de que é importante que a gente deve fazer essa jornada para o cliente? Cara, levando evidência, tá? Muita evidência. Um trabalho de profissional de CX, ele é muito de convencer as pessoas da importância de chegar para o cliente das ferramentas, tá? Então, você encontrar em cada área quem são os seus aliados recorrentes. Uma coisa que a gente trabalha muito é, cara, para cada área, o que é importante eu contar sobre o cliente para ele, né? Então, como na recorrência, eu mostro para ele que olhar para o cliente é importante. Então, você constrói relações já de longo prazo. Você falou que curte networking, né? Que a gente falou mais cedo. Uhum. Cara, é networking puro. É isso que a gente faz na rotina. Então, como que eu alimento pessoas mostrando que o cliente é super importante? Então, pega um slide, sabe? Viu uma pesquisa, fala, cara, olha que máximo, marketing, vi isso. Vocês fizeram uma ação incrível, o cliente está super feliz com vocês, parabéns. O cara já vai ficar muito mais aberto para te receber, para te ouvir. Então, você vai alimentando as pessoas com informações de cliente ao longo do tempo, você constrói uma relação, que networking é isso, você constrói ela no longo prazo, e aí na hora que você fala, cara, a gente precisa conhecer nosso cliente melhor, vamos fazer uma jornada, vou precisar da ajuda de vocês, posso contar com vocês, vocês estão junto comigo, então você alinhava isso tudo. E leva evidências de quem fez e que funcionou. Falou, cara, a empresa tal, que tem uma super maturidade em experiência do cliente, que faz muito dinheiro por ter uma experiência boa, trabalha em cima dessa metodologia. Vamos testar? Topam testar comigo? A gente faz uma vez, se não funcionar, tudo bem. Então, você vai mostrando evidências para as pessoas de como isso é bacana. É curioso porque tem todo um lado emocional nesse convencimento, né, que você está falando, que é tanto o lado emocional que também faz com que o cliente veja a importância na sua solução, muitas vezes. Então Total. tem muito esse lado de psicologia por trás disso. Eu acho isso muito curioso. É porque a gente está lidando com pessoas, né? E a pessoa tem esse quê emocional. Então a gente tem que entender de pessoas para poder criar tanto estratégia de experiência de cliente quanto até Sim. dentro do nosso trabalho. Karen, 100%. Tem uma frase do Simon Sinek, né, que tá até aqui no meu computador, de tanto que eu amo. 100% dos clientes e dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, não entende de negócios. Exato. É isso no fim do dia. Exatamente. Concordo super. Uma dúvida que surgiu, onde é que a gente pode mapear? Existem algumas ferramentas que a gente pode usar?
Boa, Karen, existe sim, tá? Você pode fazer do mais simples, tá? Num Excel, um tabelão, você pode rabiscar na lousa, fazer com post-it. Agora, se você vai fazer online, tem duas que são muito práticas, tá? Uma é o Miro tem uma versão gratuita, mas tem uma versão paga também, e você reproduz o que você vê na parede, né? Então você cola post-its no Miro, e tem uma outra que é inclusive de um colega muito querido, o Bruno Gobato, junto com o Ricardo Pena, que se chama People Experience. Então, a People Experience é uma ferramenta onde você consegue fazer o desenho da sua persona e fazer os desenhos da sua jornada de forma muito customizadas. E como ela é brasileira, isso ajuda pra caramba, porque a gente sabe que tem muita gente no mercado que não fala inglês. Então, se você quiser uma plataforma que você consiga testar, brincar, fazer o seu desenho da jornada 100% em português e gratuito, tem a People Experience. Inclusive o Bruno eu entrevistei lá no terceiro episódio, tem gravado lá com ele, então se quiser assistir, tá lá. E agora, pulando para outro ponto, qual é o maior erro que as pessoas cometem ao desenhar uma jornada? Eu acho que um grande erro, muito gigante, é você olhar para o seu processo e não para o cliente. Então, esse é um erro colossal. Você junta todo mundo, as pessoas elas se desviam para olhar seus processos internos, esquecem que tem uma pessoa por trás. E outro erro é você não validar, tá? Porque você aprende a desenhar a jornada, você faz ela hipotética e você não valida com o cliente e toma um monte de decisão em cima de uma hipótese. Então, esse é um dos grandes erros barra riscos aí que eu enxergo e vejo a galera às vezes fazendo. Uhum. E eu queria te perguntar em relação a métricas e indicadores que a gente pode usar dentro da jornada. Eu não sei se tem alguma coisa específica, assim, porque a jornada, como você disse, né, ela pode ser para vários tipos de persona, né? Eu posso ter uma jornada para uma persona específica. Então, existe alguma métrica assim que eu possa considerar mais padrão? Como é que funciona? Então, eu não trabalho com métricas para a jornada, tá? O que eu faço é, primeiro, eu entendo as minhas métricas de experiência do meu cliente como um todo, tá? Então, o quanto esse meu cliente está satisfeito comigo, o quanto ele me recomendaria, como que está a minha taxa de churn, quem está ficando comigo, quem não está. Então, eu acompanho, né, o meu LTV, eu acompanho os meus indicadores macros de cliente. O que que eu faço com a jornada? Eu mapeio a jornada, da jornada, a jornada, ela me dá né, o produto final, né, dessa jornada são iniciativas que eu posso fazer para melhorar a experiência do cliente. Então, o que que eu faço? Uma vez que eu determino qual vai ser a iniciativa, eu vejo qual indicador eu vou acompanhar para saber se aquela iniciativa funcionou. Então, o que que eu estou fazendo aqui deve melhorar a satisfação da Karen com a fila para pegar o café. Então, eu tenho que fazer um indicador para acompanhar a satisfação da fila do café. Então, o meu indicador vai depender muito do que eu vou determinar como iniciativa. Então, o KPI, ele não é vinculado à jornada, ele é vinculado ao projeto, tá? E é por isso que ele é tão variável e eu não tenho um indicador único para a jornada. Uhum. Eu trabalho de acordo com o que eu quero atingir. E no fim do dia, de um ciclo longo, o que que eu quero? Eu quero que o meu LTV seja melhor, eu quero que o meu NPS seja melhor, eu quero que o meu CSAT seja maior. Então, no fim do ano, né, quando eu terminar e for fazer a minha medição anual para saber como eu tô, isso tudo tem que ter melhorado. Uhum. Mas ele não é diretamente vinculado à jornada. As iniciativas que eu fizer e que vão ter seus próprios indicadores, elas somadas, quando eu melhoro a experiência do cliente, eu melhoro a minha taxa de retenção no fim do ano, minha lucratividade, meu índice de satisfação, tudo isso. Aproveitando que você falou dessas métricas, eu vou te pedir para você explicar um pouquinho cada uma delas, pode ser? Ah, pode, lógico. Tomar uma água. Vamos lá. Então, uma das métricas que a gente usa demais é o NPS, né? Que é o Net Promoter Score. O NPS, ele é uma perguntinha que a gente faz para o cliente para entender de 0 a 10 o quanto ele recomendaria a empresa para a gente. Então é isso, né? E você já deve ter recebido 1 milhão de vezes, né? Em todos os formatos, com cor, sem cor, tudo isso. Então, essa pergunta mágica, ela é um padrão, né? Todo mundo usa, existe uma metodologia por trás, e ela é muito legal usá-la, porque ela é simples, então você geralmente só faz essa pergunta e o porquê dessa nota,
E você consegue comparar com outras empresas, né? Então, como os outros estão indo? Está funcionando? Você consegue se comparar a evolução ao longo do tempo. Então, é um indicador muito fácil de se trabalhar. Quais os problemas desse indicador? Eventualmente, as pessoas burlam a regra, tá? Então, eu já passei por situações, e você me conta se você já passou por alguma dessas. Então, a nota é de 0 a 10. Aí você vai lá e tem os únicos botões que funcionam, né? Você tem todos os botõezinhos, né? Loja física, adora fazer isso. Os únicos botões que estão funcionando são o 8, 9 e 10. Você não consegue digitar uma nota menor. Já vi, tá? Real, real oficial. Aí, uma outra situação, você... Ai, qual era que eu ia contar? Puta, que era muito boa. Ah, já lembrei. Eu recebi, né, uma vez de um banco onde eu guardo meu dinheiro. E aí a consultora, ela falou, olha, você vai receber um e-mail e tal. Olha, não esquece de me avaliar com 9 ou 10, porque isso vai influenciar o meu variável. Aí eu, então tá, né? Então tá. Então, as pessoas burlam a regra, tá? E aí, a razão maior dela ter nascido, né, a pesquisa, que é você entender efetivamente se a pessoa vai te recomendar, ela acaba virando um indicador de bater meta. E aí as pessoas deturpam totalmente e é super ruim isso. O que vai acontecer com todas as métricas, tá? De satisfação, acontece direto. E Antes aí, de outra você métrica. passar para a próxima, uma pergunta que eu queria saber a Pode. sua opinião em É, relação às cores. Porque tem meio polêmica, né? Da gente usar cor e super bem. influenciar e não usar cor. E eu queria saber a sua opinião. O que você acha sobre usar a cor? Que às vezes o NPS ele vem com a cor de zero, lá mais perto do zero vem com mais vermelha, vem um degradê até o verde lá perto do 10. Então, só para explicar o que é isso de cor. Cara, é super polêmico isso, né? Tipo, o ovo vem da galinha, né? Que veio o ovo ou a galinha. Eu não acho um pecado capital ter a cor, tá? Eu não acho que a pessoa vai mudar absurdamente de opinião por causa da cor. Agora, eu prefiro sem. Eu gosto mais clean. Eu acho que quanto menos informação eu passar para o cliente ali, eu acho que mais limpa vem a resposta. Mas isso sou eu, tá? Não existe um consenso de mercado. Eu gosto, inclusive, de mandar pesquisa sem até o template de e-mail, sabe? Manda ele bem cru mesmo. Eu não quero que a pessoa se influencie por um banner que tem um médico abraçando uma criança. Cara, não precisa, né? Eu quero só saber sua opinião de verdade. Então, eu acho que quanto mais simples, mais sincera vem a resposta, né? Então, quanto menos influência tem, né? Loja de roupa, né? Tem loja de roupa que tem aquele totem na porta para você responder quando você tá feliz. Aí Uhum. tá lá a pessoinha do lado te olhando, né? Quero ver que botãozinho você tá apertando. Você fica com a mesma tranquilidade de colocar, apertar o que você quer. Então, eu acho que quanto menos influência externa a pessoa tem para responder, mais sincera ela é. Entendi. Podemos Mas passar para a próxima agora. podemos. Então, tá bom. Ah, o próximo indicador ou a próxima pergunta? Você manda. Próximo indicador. É que você estava Próximo falando das indicador. métricas, só para a gente explicar para não Ah, é ficar verdade. a Tá palavra. bom. Boa, métricas, ótimo, tá bom. Outra métrica que a gente usa muito é o CSAT, né? O CSAT é a satisfação com a empresa. Então, o NPS, ele é muito legal porque você mede o quanto a pessoa recomendaria a marca. Mas você não recomendaria uma marca baseada num momento específico da sua jornada, né? Você recomenda ela no geral. Então, o CSAT é uma métrica de satisfação. Então, é a satisfação do cliente. Então, quando você quer medir pontos específicos da sua jornada, por exemplo, eu meço o CSAT quando a pessoa participou de um embarque junto com o meu time. Eu meço o CSAT se ela passou por um atendimento, o atendimento de telefone mesmo. Meço o CSAT se ela passou por um atendimento com um médico ou com um laboratório. Então, o CSAT, eu também posso perguntar, né? Só se ele está feliz ou triste. Eu posso fazer uma escala, eu posso colocar números, posso colocar carinhas, 1 a 5, 0 a 10, binário 1 e 2. O que é importante? Eu entender se ela está satisfeita com aquela solução dada para o problema dela. É muito pontual, né? Eu fico um pouco desconfortável porque as pessoas perguntam NPS, no modelo NPS em tudo, né? Cara, você recomendaria, né? Você acabou de comprar um picolé na padaria. Você recomendaria a padaria? Cara, não tenho a menor ideia, desci do ônibus aqui, não sei, não tenho relação. Então, você precisa ter uma relação para indicar, né? Então, eu gosto de trabalhar, né? E também não é um pecado capital, tá? Muitas pessoas fazem. Eu não fico confortável, eu prefiro trabalhar com satisfação, que eu acho que eu meço mais preciso que a pessoa precisa ali. Então, essas métricas são super importantes. Outro indicador
Métrica, não lembro mais o que a gente estava falando. Métrica. Qual é a diferença? Ah, não, as duas são a mesma, tem a mesma missão na vida. Uhum. Outro que eu adoro é o churn, né? Então eu acompanho o quanto da minha base está saindo, né? Quem está comigo e está deixando a minha base. Então isso é super importante para eu acompanhar, porque eu tenho a curva de entrada, né, de novas vendas, e tenho a curva de quem fica comigo e de quem sai. Se a minha taxa de quem sai é maior do que a quem entra, eu obviamente vou ter que colocar um esforço muito maior em vendas para manter a minha curva funcionando. E eu tenho um problema, porque o meu produto não está sendo mais útil, né? Eu tenho... Por que que as pessoas estão querendo sair? Então, os números de churn, eles me ajudam a identificar se eu tenho um problema. Ele é aquela farol vermelho gritando, fala, cara, vocês estão fazendo alguma coisa muito errada. Então, eu adoro trabalhar com ele. Que está diretamente ligado à minha retenção, né? Então, enquanto eu tenho numa ponta o meu churn, eu tenho a minha retenção, que é quem está ficando efetivamente comigo. Você O meu falou LTV... Isso, LTV também. O LTV, que é o Lifetime Value. O LTV é o tanto de dinheiro que esse cliente deixa em casa, na nossa casa, na nossa empresa, por um período de tempo. Então, quando você acompanha o LTV, você começa a perceber, fala, cara, esse cara está comigo, se ele passou por determinadas experiências, ele deixa 3 vezes mais dinheiro em casa do que o cara que não passou por uma experiência. E isso eu estou falando até de experiência própria, tá? A gente fez uma análise no Peixe, quando eu estava lá, a gente queria saber como era o comportamento dos clientes que precisavam passar pelo atendimento ao cliente, tá? E nós fomos comparar qual era o LTV do carinha que nunca passava por um atendimento com a gente e seguia na base, continuava comprando, e qual era o comportamento do carinha que falava com o nosso atendimento. E era exatamente 3 vezes maior. Então, quando eu acompanho o LTV, o dinheirinho que esse cara deixa para mim no fim do dia, eu consigo acompanhar que iniciativas que eu estou fazendo dentro de casa que fazem com que esse cara fique mais satisfeito comigo, que ele queira deixar mais tempo em casa. Será que vale a pena eu incentivar aquela outra base a também falar com o atendimento de alguma forma? O atendimento procurá-lo para saber se ele está bem, precisa de alguma coisa? Será que isso vai refletir em deixar mais dinheiro? Então, você encontra possibilidades de iniciativa para você melhorar, e você consegue estudar para saber, cara, eu gasto mais para manter esse cara dentro de casa do que efetivamente o dinheiro que ele me traz ou não, né? Esse cara vale a pena o meu investimento? Então você começa a entender se o seu custo por cliente está funcionando. Uhum. Teve mais alguma que a gente comentou ou a gente explicou todas? Eu não lembro. Mas essas são as principais, tá? Eu acho que assim, se a gente consegue olhar, e esses são os indicadores macros, né, da empresa. Uhum. Obviamente tem indicadores menores para cada segmento, né? Então, qual é a minha taxa de satisfação no telefone especificamente? Aí a gente vai quebrando isso na minúcia, vamos vendo tempo médio de espera para atender, tempo médio para resolver um problema. E isso tudo ajuda a compor uma base de satisfação. Mas quando eu olho esse macro, né, eu consigo já ter uma visibilidade muito boa. Outra coisa que eu acho fundamental acompanhar é a evolução semanal das razões de contato dos clientes. Então, essa semana eu tenho uma fotografia do porquê as pessoas entraram em contato, eu vou agir em cima dessas razões, na semana seguinte isso tem que mudar. Não pode continuar sendo a mesma, senão significa que eu não estou resolvendo o problema. Então, evoluções ao longo do tempo são muito poderosas. Elas ajudam a entender se o que eu estou fazendo está funcionando. Uhum. Legal. E eu queria trazer um pouco, porque você teve uma experiência muito legal no Disney Institute. Então, eu queria trazer um pouco dessa sua experiência, porque eu acho lá fantástico. Queria saber um pouquinho como é que foi, o que você aprendeu. Muito legal. Eu fiz o curso em 2018. Eu fui para lá e eu escolhi fazer na Califórnia porque eu queria fazer onde era o berço mesmo, né? Onde tem o primeiro parque. Eles têm também na Flórida e eles têm no instituto cursos curtos, né? Inclusive eles estão fazendo online agora com preço super mais acessível, porque tudo online, né? Não tem lá aquela farofada toda. Mas ir para lá é muito legal porque você tem uma experiência, né, de treinamento com os... Eu fiz um curso de 3 dias. Você está ouvindo a casa cair? São meus gatos correndo, tentando derrubar minha mesa.
Então, aqui, uma farofada. Então, o curso da Disney, eles têm uma estrutura onde você passa horas do dia dentro de sala, tendo palestras com funcionários que estão lá há muitos anos, milhares de anos, e depois a gente passa por períodos no meio desse curso onde a gente vai para o parque para viver a experiência, né? Então, isso dá uma visibilidade bem completa da teoria mais à prática. Aí, quando eu fui fazer, que eu escolhi esse que era de CX, né, de excelência na experiência, falei, nossa, que legal, eu vou para o parque e eles vão falar como eles escolhem o cheiro da área do Toy Story, e vai ser muito legal e tal. E não foi nada disso, nada. Foi um curso 100% de gestão, na veia. Então, a gente via como fazer para garantir boa liderança, diretamente, experiência do cliente diretamente relacionada à boa liderança, engajamento de time, como você mantém as pessoas engajadas, como você garante um comportamento repetido, né, que todas as pessoas que você tenha no seu time se comportem de maneira consistente com a sua marca, e como você garante excelência na fluidez na operação. Então, foram 3 dias de gestão, 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 e a gente vê na prática os líderes falando com os funcionários e como que a coisa funciona para você conseguir implementar isso na sua empresa. Então, é super bacana isso, Karen, porque eu dou um módulo de cultura, né, empresarial na CS, por exemplo. E muitas vezes não é muitas vezes, né? Vira e mexe, assim, aparece, inclusive na pesquisa de satisfação dos alunos, que é uma coisa que eu leio uma por uma, porque eu acho super importante saber como eles se sentiram. E aí alguém fala, né? Olha, eu vim esperando ser X, e foi falado muito sobre liderança que vale para todo mundo. E é verdade, vale para todo mundo. Mas o lance é, se você não tiver um time engajado, liderado por pessoas que efetivamente estão interessadas em botar o cliente no centro da tomada, não há esforço que você faça para a experiência ser boa. Você pode fazer ações uau, você pode comprar ossinho roxo para mandar para o cachorro que mordeu o cartão. Não se sustenta se os seus funcionários não tiverem 100% comprados e engajados, que aquilo é importante. Não tem... Isso funciona muito bem, por exemplo, com o Nubank, porque as pessoas, elas que estão lá dentro, elas acreditam naquilo que elas estão fazendo. Elas passam isso em qualquer atendimento e não só nesse momento, né? Então, o time precisa estar comprado, todas as áreas precisam acreditar que eles nasceram para cuidar do cliente. Se não tiver isso, a experiência não funciona. Então, é por isso que é tão importante falar de gestão lá dentro. E eu fui para lá, paguei caro para ficar 3 dias ouvindo gestão quando eu queria estar no parque brincando. Mas foi bom, você aprendeu um monte de coisa. Mal, eu amei, eu amo, eu queria fazer muitos outros. Eu queria ter ido ano passado, né? Mas como chegou a pandemia, não deu, e agora com o dólar do jeito que está, possivelmente não vai ser tão cedo que eu vou fazer outro. Mas é interessante isso que você trouxe, porque o funcionário, né, o colaborador, quando está em contato com o cliente, ele é a personificação da marca. Então, se o funcionário está, sei lá, mal-humorado, não tem um sorriso, não tem aquelas boas práticas, né, do atendimento ao cliente, a impressão que vai passar é de que a marca é assim. Então, acaba, por mais que a marca tenha uma estratégia de experiência, a experiência com o funcionário vai impactar. Total. E eles trabalham de uma forma super legal, cara, em que assim, eles trabalham no nível de comportamento que eles treinam, e que é o que eles ensinam, né? A gente um pouco as metodologias para fazer isso nas nossas empresas, mas o que é você ser simpática, né? É você agachar para falar com a criança na altura dos olhos dela, olhando nos olhos dela, sorrindo enquanto fala. Então, assim, pensa o detalhamento, né? Coisas que a gente tende a tratar como óbvio na rotina, né? A gente fala, cara, não preciso falar isso, isso é óbvio. Eu tô falando para ela ser simpática, mas eu não tô falando como. Então, eles focam demais nesse modelo de gestão com um treinamento que você consegue replicar. Então, eu consigo contar para todo mundo que é isso que significa ser simpático, que é você abanar com a luva do Mickey na hora que as pessoas estão saindo do parque. Todo mundo tem que fazer isso, 100%. É regra. O parque vai fechar, você tem que começar a abanar a mão para a galera indo embora. Então, é muito legal esse tipo de detalhamento, é muito encantador. E dá um trabalho muito grande fazer isso. Você tem que investir uma energia, um tempo, uma determinação que as pessoas desistem de fazer. E continuam fazendo da mesma forma, né? Então, por isso que a gestão é tão importante. E eu acredito nisso e eu replico.
Com certeza. E a gente já está caminhando para o final agora. Oh, que delícia. Uma pena, porque o papo está muito, muito bom, mas Que bom. temos um tempo aí para acabar, né? Como última pergunta, eu queria saber se você tem alguma dica para quem quer trabalhar com experiência ou com a jornada, aquela dica de ouro. Tá. A gente estava falando um pouquinho nos bastidores, né, Karen? E uma coisa que é uma característica das pessoas da área é as pessoas são muito abertas, né? E as pessoas geram muito conteúdo, e as pessoas compartilham muito conteúdo. Então, procure a sua comunidade, procure as pessoas próximas a você que estão na área, troca figurinha, consuma conteúdo de qualidade. Tem muita empresa fazendo conteúdo legal, tá? Mesmo que não seja diretamente do segmento, né? Mas fornecedores fazem conteúdos muito bacanas. A própria Acesse Academy tem muito conteúdo gratuito, a Seda tem cursos super legais, na FIA também. E pesquise e fale com as pessoas, interaja com as pessoas, especialmente no LinkedIn, pergunta, troca, dá palpite, as pessoas postam coisas de boas experiências, fala o que você acha, dá palpite, troca e se comunique com os outros. Muito bom. Resumindo um pouco o que você falou, eu acho que eu complementaria com a curiosidade, né? Seja curioso com o que você quer fazer. Super. É isso, né? Porque aí você vai descobrir, inclusive, se você gosta ou não, né? De repente tem um super nome bonito. Ai, CX, que fantástico, vou fazer isso. É uma porcaria e você odeia, né? Você só gosta de número. Cara, e só venha para a área se você gosta de gente. Se você não gosta de seres humanos, não é sua praia conhecer pessoas, não é sua praia entender o ser humano, você não vai ser feliz aqui. Então, procure um lugar que te faça feliz, uma área que te complete, que te deixe plena e maravilhosa. É isso. Bom, Monize, muito obrigada. A gente está há um tempo tentando marcar esse papo, mas finalmente conseguimos e foi muito bom. Então, eu te agradeço demais. Obrigada, super, Karen, pelo convite, pela confiança e super sucesso para você no seu podcast, na sua carreira. E quero aí te ver brilhar para a gente trocar bastante. Obrigada. Obrigada, super. Esse foi mais um episódio do CX Generation. Se você gostou, segue lá nas redes sociais para ser avisado de quando sair um novo episódio. É só procurar por Karen Kligerman CX Generation, que você me acha no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E lá você pode ver a versão em vídeo completa desse episódio. Ou você pode entrar no link, que está aqui na descrição, para me achar também nessas redes. E aproveita que nesse link também tem o meu WhatsApp. E já me conta o que você achou desse episódio e até se tiver alguma sugestão de tema ou de pessoa para o próximo. Tô esperando seu contato. E não esquece de seguir no Spotify ou na plataforma que você esteja ouvindo para mostrar para os algoritmos que você está gostando. Até a próxima. Tchau, tchau!